Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca e comigo está o pesquisador Francisco Eduardo Pires. No episódio de hoje, nós vamos comentar alguns dos principais temas que movimentam o debate da conjuntura econômica, em especial alguns resultados muito positivos da atividade no Brasil que foram divulgados na última semana, com destaque especial para o mercado de trabalho. Por outro lado, o noticiário foi movimentado e talvez até dominado pela chamada PEC Kamikaze, um pacote muito significativo, com alto peso fiscal, e que nós vamos debater um pouco dos riscos, de quais as preocupações que podem ser associadas a essa medida. Então, eu quero convidar para abrir essa conversa o professor Francisco Eduardo Pires. Olá, pessoal. Bom, o Gabriel já anunciou aí que tem boas e más notícias, né, para a gente comentar. Vamos começar pelas boas notícias, né? Os resultados recentes da economia, os últimos números divulgados, mostram o desempenho da economia brasileira mais forte do que se julgava, mais forte, inclusive, do que nós, que já tínhamos uma posição relativamente otimista em relação à média do mercado, está mais forte do que nós mesmos imaginávamos. Os dados de abril já estavam indicando um desempenho forte para o segundo trimestre de 2022, mas os relativos a maio reforçaram a tendência. Sobretudo, como salientou o Gabriel, os dados de emprego para maio, né? Saíram os dados da PNAD, do CAGED, e vieram muito fortes. A taxa de desemprego, isso aí foi um dado muito divulgado, né? Foi reduzida para menos de 10%, mais especificamente para 9,8% no trimestre março-maio, que é o menor nível de taxa de desemprego desde 2015, nesse período. Isso aí ninguém esperava. Na verdade, a maioria dos analistas não imaginava, até o contrário, né, que iria acontecer com desemprego nesse ano, né? E mais, muito importante para a análise da conjuntura, para pensar o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que pode acontecer proximamente na economia, né? A massa de rendimentos reais de todos os trabalhos, que é um indicador muito importante, porque ele está relacionado ao consumo das famílias, né? Se os rendimentos reais estão se contraindo, o consumo tende a se contrair, estão se expandindo, o contrário. E nós já tínhamos discutido aqui há 2 meses atrás que no primeiro trimestre nos surpreendeu um crescimento real de 2,9%, quase 3%, na massa de rendimentos totais, em relação ao igual período do ano anterior. Mas, para maio, agora, houve um reforço, e o crescimento já está em 4,6%. Né? Isso é um crescimento muito forte da massa de rendimentos. E, portanto, isso reforça muito as perspectivas do consumo. Né? Isso, tudo que a gente está falando, diz respeito, basicamente, ao primeiro semestre do ano, ao segundo trimestre em particular, mas se a gente for pensar em relação ao segundo semestre, enquanto esses fatores ainda estão um pouco contribuindo, a gente tem que considerar que é verdade que vão haver alguns fatores que vão contribuir negativamente para o desempenho, sobretudo uma persistência da inflação alta por um período um pouco mais longo do que qualquer um também poderia imaginar, até recentemente. Isso vai corroendo a renda real dos consumidores, corroerá, né? E além da forte alta da taxa de juros, que é consequência dessa inflação, quer dizer, o ciclo de alta da Selic está se, né, prolongando um pouquinho mais do que inicialmente previsto. Mas, francamente, esses fatores, no curto prazo, eles deverão ser compensados, na nossa visão, pela acentuada expansão dos gastos públicos, né? Estão sendo turbinados, além do crescimento da massa de rendimentos reais, tem gastos públicos
que estão turbinando, estão sendo turbinados pelos pacotes de bondades, né, como a liberação do FGTS, antecipação do 13º dos aposentados, e agora, né, tocando aí nessa PEC kamikaze, como chamou aí o Gabriel, e tem sido apelidada assim também, né? Nós temos aí essa elevação do Auxílio Brasil para R$ 600, uma elevação de 50%. Ele já tinha subido bastante, já tinham, em relação ao Bolsa Família, duplicado, agora sobe 50%. A duplicação do Vale Gás, a criação dos vouchers para caminhoneiros, taxistas, etc. Resumo da ópera: a economia, que já vem de crescimento forte no primeiro semestre, provavelmente não desacelerará no segundo trimestre em função desse aumento de gastos, né? O mais provável é que uma desaceleração em vindo será no quarto trimestre agora, né? E se for assim, a previsão do PIB, nós ainda não refizemos a previsão, mas certamente eu considero, pelo menos, que ele vai crescer bem mais do que os 2% que nós vínhamos prevendo até aqui. Que análise, que consequência, como a gente pensa tudo isso? De um lado, o desempenho do nível de atividade bom e do emprego é, sem dúvida, uma boa notícia, tanto para trabalhadores que estão recuperando seu emprego, como para empresários, sobretudo no setor de serviços, né? Que depois desse longo... Diga. Nesse sentido, quando a gente olha para o mercado de trabalho, numa taxa chegando abaixo dos 10%, uma taxa de desemprego, como você bem falou, um nível mais baixo desde 2015, não é apenas uma recuperação da pandemia, que é o discurso que nós estávamos debatendo já há algum tempo, a recuperação da pandemia no mercado de trabalho. Não, é uma recuperação mais profunda do que isso, e retroagindo ao período ali mais próximo da crise de 2015, 2016. Então, isso é um fator importante para a gente ter em consideração quando analisa esses dados. E outro fator importante é que, quando a gente pensa em recuperação da pandemia, essa recuperação no mercado de trabalho também está acontecendo de forma significativa no trabalho formal. Os dados do CAGED, que são mais restritos ao trabalho formal, registraram nesse mês de maio um saldo positivo de 270 mil postos de trabalho. Então, admissões, menos desligamentos, com resultado positivo na casa dos 270 mil, e o estoque já chegando acima de 41 milhões de trabalhadores empregados. Então, com certeza, quando nós consideramos esses indicadores positivos, mas essa injeção da política fiscal, é um ano com perspectivas de crescimento mais altas do que se esperavam antes. Agora, não são só boas notícias, e provavelmente alguma conta vai chegar no ano que vem. Não só na política fiscal, como você já tinha apresentado, mas também numa perspectiva da efetivação dos resultados da política monetária que nós estamos vendo hoje, e tem um horizonte relevante que vai além desse ano de 2022. Perfeito, Gabriel. Quer dizer, além desse risco fiscal, quer dizer, a gente tem também essa questão, de que é óbvio que a contraface de uma economia bem mais aquecida, que, além de tudo, está sofrendo o impacto desses choques externos de preços, etc., ter uma inflação mais alta e mais persistente, né? Isso, no caso brasileiro, inclusive, é mais complicado que em casos de economias com uma tradição maior de estabilidade do que a do Brasil. Aqui, dada o nosso histórico, etc., é muito mais difícil você combater uma inflação alta uma vez que ela se instale. Então, a gente pode prever aí que vai ser duro, vai ser difícil combater essa inflação aí nos próximos, pelo menos, no próximo ano ou mais, né? Mas me parece que talvez o risco maior é um risco até que a gente pode pensar assim, num prazo maior, né? Seria o risco de uma... A gente já falou aqui eu acho que a gente já se referiu a populismo, né? Que eu acho que
é realmente um dos maiores males da política econômica da América Latina em geral e outros países também, mas na América Latina isso a gente tem uma tradição muito negativa em termos de populismo, e a gente está vendo isso nesse expansionismo fiscal, principalmente nesse mais recente, né, nessa PEC aí, na política de preços de combustíveis também, quer dizer, na verdade, na tentativa de interferência nos preços dos combustíveis, isso realmente dá sinais muito negativos, né? Não que todos esses excessos de ICMS, sobretudo sobre o óleo diesel, né, até 35% no caso do Rio de Janeiro, é óbvio que isso é um absurdo, né? Mas não que isso aí não deva ser corrigido, né? Que o caráter procíclico também do ICMS sobre combustíveis deva ser corrigido. Nada, a questão não é essa. A questão é que foi além disso, né? A questão é que começou parte do governo, do Congresso Nacional, os partidos de oposição começaram a colocar na agenda do debate a ideia de que é uma virtude se alcançar preços baixos. Quanto mais baixos os preços dos combustíveis, maior a virtude, né? Essa ideia, aliás, é partilhada totalmente por outros concorrentes ao pleito presidencial, membros do Congresso Nacional, etc. Porém, nada mais distante da realidade. Eu acho que nós, economistas, temos obrigação de falar isso, né? E lembrar dos exemplos. Os países que reduziram artificialmente preços de combustíveis colheram resultados desastrosos. O pior caso, sem dúvida, nunca é demais repetir, é o da Venezuela, que por muitos e muitos anos manteve o preço da gasolina em níveis irrisórios, os mais baixos do mundo. Os mais baixos do mundo. Isso aí que enche a boca de alguns políticos está acontecendo, aconteceu na Venezuela. E qual foi o resultado? Quebrou a principal empresa petrolífera, quebrou, entre aspas, né? Na verdade, quebrou a PDVSA, e hoje, apesar da Venezuela ter a maior reserva de petróleo do mundo, a produção é ridícula, é menos de 1/3 da produção brasileira, já foi muito mais do que a produção brasileira, é 1/3, simplesmente porque a empresa não pôde investir, simplesmente porque a empresa teve prejuízos gigantescos por vender gasolina a preço, não vou dizer nem a preço de banana, porque não era nem a preço de banana, era praticamente dada, e por aí vai, por fazer políticas populistas com a arrecadação dos royalties, etc, etc. Então, manteve os preços dos gasolina mais baixos possível e não controlou a inflação. Pelo contrário, foi o único país sul-americano a sofrer um processo hiperinflacionário nos últimos anos. Então, atenção, vamos olhar para o lado. Em relação a demais políticas populistas, vamos olhar o nosso vizinho, a Argentina também, que hoje está passando por extremas dificuldades. A inflação dela sequer é a inflação brasileira de 10%, 11%, 12%, inflação de mais de 60%, descontrolando, falta de produtos, desabastecimento. Isso é um resultado que sempre acontece com políticas populistas, e a gente tem que aprender com isso, né? Eu acho que vale a gente destacar que, quando a gente olha para um mercado tão volátil como é o mercado do petróleo e os combustíveis dele derivados, a gente não está defendendo uma não política em relação a essa volatilidade necessariamente. Não está dizendo que deveria se manter, absorver completamente o choque. Talvez poderiam ser pensadas outras políticas, mas quando a gente vai caminhando no sentido que vem se desenhando na PEC Kamikaze, que é algo bem pluripartidário, né? Aprovado no Senado com 71 votos, com o único destaque de oposição à PEC foi o senador José Serra. Esse tipo de medida, ele até, em alguma forma, pressupõe que é algo temporário.
algumas das suas medidas. Mas vai ser muito mais difícil, quando a gente chegar no ano que vem, quem quer que seja eleito, assumir o custo político de não manter essas medidas. Então, parte daquilo que é proposto na PEC Kamikaze tem um caráter transitório, mas com um grande risco de se tornar permanente. Além disso, enquanto a PEC se movimenta, são debatidos, porque em algum momento eram os caminhoneiros, depois entram os taxistas, e por que não os motoristas de aplicativo? Esse tipo de escalar dessa política, que parece muito, muito pouco técnica na sua formulação, representa um risco muito grande para o país. Exato. Em suma, Gabriel, o que a gente está comentando aqui, que no curto prazo, os riscos, no curtíssimo prazo, tudo bem com a economia, os riscos, inclusive, não são muito grandes, porque mesmo o impacto fiscal nesse ano talvez não seja tão grande assim, porque a arrecadação está crescendo muito, né? Se a gente for pensar em termos de resultado primário, né? Mas, como você falou, é muito difícil reverter algumas medidas dessas. Você agora dizer, olha, agora não é mais R$600 de Auxílio Brasil, é 400 a partir do ano que vem. Quem é que vai fazer isso, né? E por aí vai, a mesma coisa para o Vale Gás, etc, etc, né? Então, você está deixando uma herança complicada. Mas eu acho que o risco maior de todos é o risco da perenização da agenda populista, né? É a gente entrar nesse caminho que vários países latino-americanos já entraram e que o Brasil, no passado distante, também já entrou, né? Então, a propósito disso, eu vou aqui, só para terminar, mencionar 2 cenários mais prováveis. Existem outros, evidentemente. O primeiro, que seria um cenário mais positivo, a meu ver, seria aquele em que a política econômica populista é abandonada a partir das eleições, depois das eleições, ficando restrita a um episódio puramente eleitoral. Ou seja, nesse cenário que eu considero benigno, e é possível que aconteça, a gastança por política, os intervencionismos, etc., fariam parte apenas de um ciclo político marcado, aquele típico ciclo político que é marcado por austeridade em inícios de governo, alternando com expansionismo fiscal no último ano dos mandatos. O segundo cenário, esse sim muito preocupante, seria aquele em que, diante das pressões sociais, políticas, por aumento de gastos, por interferências, etc., nos preços e tudo mais, e frente à dificuldade de reverter as benesses e concessões já realizadas, e, sobretudo, olha o risco, hein, de uma interpretação equivocada de considerar que, olha, tudo bem fazer qualquer tipo de benesse, digamos assim, porque a economia cresceu, né? Isso aí seria um risco, porque a economia está crescendo agora, né? Então, isso aí, nesse caso, que essa agenda populista toma conta e se pereniza, eu acho que aí é um cenário muito ruim para o Brasil, talvez até por vários anos, né? Então, vamos aguardar e ficar acompanhando alguns sinais que a gente poderá identificar aí, vai ser a política, a proposta que virá próximo presidente, seja qual for, em relação ao teto dos gastos, a política de reajuste de funcionalismo, né? Vamos reverter todas as perdas e dar mais aumento real, etc., ou vamos... É claro que correção vai ter que haver, né? Depois de 3 anos, alguma correção vai ter que haver, mas como será essa correção? Que correção será essa? Como é que vai ser a política dos preços dos combustíveis? Em particular, qual vai ser o posicionamento do governo em relação à lei das estatais, que é uma lei que atualmente blinda
essas empresas em relação a interesses políticos. Será que elas vão, né, não só se deter o processo de privatização, mas também vai se reinstalar interesses políticos nos comandos das estatais, etc. Vai se usar politicamente, novamente, as empresas estatais. Então, todos esses são sinais que a gente pode ir acompanhando e vai vendo, então, em que direção, se a gente está embarcando nessa canoa populista ou se a gente está realmente, não, isso aqui é uma coisa de um ciclo político, vamos ver, mais normal, mesmo que tenha havido exageros, se isso se restringe a um ciclo político clássico. Então, esses aí seriam meus comentários. Não sei se o Gabriel tem algum comentário. Não, só para fechar, eu queria só lembrar aqui que a gente está entrando numa conjuntura internacional extremamente perigosa, quer dizer, um risco muito grande de recessão internacional, isso com impacto em todos os mercados financeiros, mercados e para as economias emergentes, no mercado de commodities, etc. E coisa, aliás, que nós já vimos no dia de hoje. Quem observou que hoje os mercados foram sacudidos de novo pelo temor da recessão, né? Isso aí vai se juntar a esse quadro difícil que a gente vai ter que enfrentar a partir do ano que vem. Então, eu termino por aqui. Então, nós encerramos o episódio de hoje do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na terça-feira da semana que vem. Até lá!